Há quanto tempo você está aqui? Na trupe acho que faz mais de uns 3 anos, eu acho. E você tocava o instrumento ou não? Você aprendeu a tocar aqui? Eu aprendi. O que você toca hoje? Toco flauta doce. Melhorou o seu convívio em casa também, na sua vida fora daqui? Você acha que está melhor? Melhorou. Passei a ficar mais comunicativo. Antes eu não falava nada, assim. Acho que nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Entrava quieto, saía calado. Aí, com o tempo, assim, que eu fui evoluindo, aí eu fui contando o que acontecia no meu dia a dia, o que não acontecia. Fui falando mais coisas para tanto para o pessoal assim, da fundação, que estava me auxiliando, quanto para o pessoal lá em casa. Né? Que é tão diferente, entendeu? Assim, para pessoa com deficiência a música serve para isso, para uma pessoa que não tem deficiência serve para isso. Não, serve para a mesma coisa, né? E o que é essa mesma coisa? Eu acho que vai de vários níveis. Então, desde assim, melhora a concentração, a percepção, coordenação motora, raciocínio lógico, desde essas questões neurológicas mesmo, né, em relação à aprendizagem de um modo geral, todo mundo que estuda música começa a ir melhor na escola, começa a se concentrar mais, enfim, isso é para qualquer pessoa, né? O que eu acho que acontece é que com uma pessoa que tem uma deficiência, isso fica mais evidente, né? Então, assim, a gente tem histórias no grupo mesmo, na trupe, de meninos que não conseguiam falar uma frase inteira. Começou a fazer aula, depois de um ano estava falando muito melhor. Então, como fica muito evidente, aí fica parecendo que, nossa, para quem tem deficiência, a música é para... Não, mas ela ajuda nas mesmas questões para todo mundo. Foi o primeiro contato? O que você achou? Eu cheguei assim um pouco tímida, mesmo porque tinha bastante menino, tinha até criança, né, na época, de 10 anos, 12 anos. Mas eu me sentia assim um pouco fora por causa da idade, mas depois ficou tudo muito bom. Existe um diferencial aqui na trupe, né, que são as pessoas que têm deficiência e tal. Como é que funciona isso para você, essa interação com eles? Como eu já trabalhava, né, com os deficientes lá na PAI, trabalhava já há 16 anos, então para mim foi fácil trabalhar com eles. Não consigo ver assim uma diferença ou assim de... É como se eles fossem normais, né? Não consigo ver essa dificuldade deles. As pessoas são tratadas igualmente, né? Terceira idade faz o que eu faço, as pessoas com deficiência fazem o que eu faço, todo mundo faz a mesma coisa. Se eu não conseguir fazer o que eles fazem, eles vão tentar conseguir fazer o que eu faço, e vice-versa. E a hora que for formando um nó, fica no nó, trava aí, trava. Travou? Agora esse grupo todo tem que descer até o chão e deitar junto. Vai. Cuidado! Cuidado! Ultimamente a gente anda fazendo um trabalho de máscaras, né? A gente está trabalhando, moldando máscaras de todas as pessoas do grupo, máscaras de argila, de gesso, porque a gente vai fazer um trabalho de máscaras para o próximo espetáculo. A proposta da próxima peça é uma proposta bem diferente das outras,
que nós pedimos para que cada um trouxesse histórias reais da sua vida, né? Então vai ser uma peça baseada nas histórias das pessoas do grupo. Não vai ser a história da pessoa encenada, mas a gente, cada um trouxe 2, 3 histórias marcantes, encenou, trouxe desenho, música e tal. Nós fizemos um trabalho em cima disso e disso nós recolhemos materiais para a gente poder montar novos personagens e montar uma nova peça com elementos das histórias das vidas das pessoas. E você já sabe o que você vai fazer? Eu já trouxe várias cenas da minha infância, né, que marcou bastante, da minha juventude até da minha idade mais madura. Mas ainda vamos encaixar essas peças, né? É como um quebra-cabeça, né? Eu acho que a arte, ela transforma o ser humano. Ele volta para a sua humanidade. Porque na época de hoje, eu acho que está muito longe, assim, aqueles valores, aquelas... a pessoa fica um pouco meio que robotizado, sei lá, né? É tudo muito... Então a pessoa deixa de ser assim, esquece da humanidade dele. E a arte traz de volta essa humanidade, como se você resgatasse a sua alma. E ali ela se expande, né? É uma coisa assim, você perde a timidez, você perde a vergonha de se expor, de falar. Eu acho que ela abre o mundo, a arte. Eu acho que a inclusão teria que ser uma coisa maior, seria uma conscientização da sociedade, né, de que no fundo somos todos diferentes e que então a gente precisa ter uma sociedade mais flexível, uma educação mais flexível, para que nem precise usar esse termo inclusão. A Trupe do Trapo surgiu quando eu conheci a Vivi, há 6 anos atrás. Eu estava me formando em teatro na Fundação das Artes e ela dava aula lá. E aí eu participei de um workshop que ela fez sobre música e inclusão. E aí ela falou da vontade dela de trabalhar com a música, já trabalhava com a música, trabalhar com o teatro também. E a gente montou um projeto de oficina, 6 meses de oficina, divulgamos nas entidades parceiras, assim, para os conhecidos, né, aqui da região, nas entidades que atendiam esse público. E aí montamos um primeiro grupo, que tinham 6 pessoas. Né? Esse primeiro grupo, rapidamente a gente acabou montando uma peça, a partir de cenas que a gente montava em aula, né, improvisações tanto de cena quanto de música. E aí, em 4 meses, tinham um esboço de um primeiro espetáculo. Aí eles manifestaram a vontade de apresentar, a gente montou ele, seguiu apresentando e aí nunca mais parou, né? Depois desse outro processo, a gente começou outros e hoje estamos montando o 4º espetáculo do grupo. E com o passar do tempo, esse palhaço ficou tão enamorado com a sua maquiagem que não tirava mais. Nem pra dormir, nem pra jantar, pra nada.
passava o tempo todo de maquiagem. E pouco a pouco, a sua família foi esquecendo do seu rosto sem a máscara. Eu amo você de verdade, mas ser palhaço é o meu trabalho. Eu nasci com uma deficiência, né? Uma deficiência física, muscular. E sempre tive muito problema para conseguir também espaço para tocar, para aprender. As pessoas, que bonitinha, ela quer tocar pianinho, mas nunca levava a sério, né? E eu realmente estudei muito, consegui me tornar uma pianista, ganhei prêmios, uma série de coisas. Mas o mais interessante é que assim, eu não entrei nessa área por causa disso. Eu nunca na vida, apesar de ter tido um problema, eu nunca na vida pensei, então quando eu crescer eu vou, né, vou levantar a bandeira e vamos resolver os problemas. Não, nunca. Isso aconteceu por um acaso, porque eu tinha pensado em fazer um mestrado e eu ia fazer na área de piano mesmo. E aí um professor da faculdade virou para mim e falou assim, Vi, você tem uma história pessoal de tanta dificuldade, né? Você venceu isso, por que você não faz alguma coisa nessa área? Porque ninguém melhor do que você tem condições de falar sobre isso. Entrei no mestrado e comecei a fazer essa pesquisa e eu me apaixonei pela coisa num grau assim, que foi assim. E hoje, de fato, eu levanto a bandeira, entendeu? Hoje é a minha linha mesmo de vida, a minha maior fonte financeira também, eu me sustento com isso, com essa parte de inclusão. Sempre só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também, mas não consigo achar ninguém. Sempre só e a vida vai seguindo assim. Não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. O grupo funciona da seguinte forma, a gente se encontra semanalmente, ensaia semanalmente. Às vezes são ensaios, às vezes são aulas. Quando está mais próximo do espetáculo, a gente é mais dedicado ao espetáculo, à temática do espetáculo, às cenas que a gente levantou, montou. Né? Mas então são atividades de música e teatro integradas, improvisações. E a gente, além desses encontros, a gente também assiste espetáculo junto, faz passeios até para parque, outros tipos de passeios de recreação mesmo, né? Festa. Então é um grupo, como a gente já está 6 anos juntos e entraram e saíram várias pessoas, mas os primeiros integrantes ainda estão. Então a gente acabou desenvolvendo um vínculo de amizade mesmo, né? Então tem uma série de atividades, assim, além do próprio trabalho. É como se fosse uma família, a trupe do Trapo. Realmente nós temos um convívio muito bom. Nos encontramos todos os sábados, mas não existe diferença, ninguém faz acepção, entendeu? Realmente é uma coisa unificada, é um grupo unido. É uma coisa que não se separa. Não é por nada que nós já fomos para vários lugares, entre eles Maceió, Maringá e Poços de Caldas e Varginha, né, que eu não pude ir, né? E Varginha não pude ir. E isso mostra que o grupo é forte, né? Ainda é meio que amador, mas só que o grupo é forte. E com certeza Doravante se transformará num grupo mais profissional. O legal é o convívio com o pessoal, assim, a harmonia que a gente tem aqui. Esse lance de a gente ir apresentar junto, em vários lugares, mostrar a nossa arte pro pessoal, assim. A gente é aberto para todo tipo de deficiência. Atualmente, a gente tem são mais deficiências mentais, algumas síndromes, né? E tem pessoas sem deficiências também. Mas já teve deficiente físico, cadeirante, surdo, deficiente visual, já passaram todos os perfis pela trupe. Né? A gente é permanentemente aberto e a proposta é justamente isso, a gente integrar e adaptar o conteúdo, tudo para qualquer tipo de deficiência.
Como é que vocês ensinam essas pessoas a música? A gente parte sempre de improvisações, então usa muito percussão corporal, voz, exercícios de voz já integrados com o teatro, né? Então junto com o alongamento a gente começa a desenvolver já coisas de ritmo. Tem muitos exercícios que eram específicos de teatro e que a gente adaptou com questões rítmicas e de pulso e de marcação de tempo. Então você está se movimentando ali, já está marcando o tempo, tendo essa noção do tempo. Então a gente começa a partir disso, traz instrumentos e começa sempre, lança propostas em cima de improvisações. Nessas improvisações a gente vai vendo no grupo quais são as facilidades e as dificuldades. E a partir disso a gente começa a desenvolver que tipo de música vai trabalhar, e aí é um trabalho quase que individualizado. Então a gente já teve integrante do grupo que tinha dificuldade visual, então ele precisava de uma partitura ou de um texto com letras ampliadas, né? Deficiência física, às vezes, uma adaptação no instrumento. Então a gente vê quais são as facilidades, o que eles conseguem fazer bem, desenvolver bem, ou às vezes até o contrário, né? Ele tem uma dificuldade, mas a gente vê que ele quer desenvolver aquilo, então a gente trabalha naquele desenvolvimento. Em cima disso a gente cria um espetáculo. Interessante que assim, tem troca de elenco, né? Algumas pessoas saem, outras entram, e aí quando existe isso a gente adapta o espetáculo. Então a gente nunca fez um mesmo espetáculo igual, cada vez que apresenta é diferente. E assim nosso herói conseguiu finalmente se livrar da maquiagem. E decidiu, resolveu pensar cuidadosamente quando ele ia ou não usar uma máscara. E nos deixou uma pergunta que talvez você possa fazer para algum amigo de algum conhecido seu. Que máscara você está usando agora? A terceira idade faz o que eu faço, as pessoas com deficiência fazem o que eu faço, todo mundo faz a mesma coisa. Você está realmente interessado em entrar nesse meio artístico? Sim, eu gosto de teatro, de fazer esses negócios, novela, esses negócios eu gosto. Aí eu vim por causa disso mesmo, para mim aprender, conhecer mais e fazer novas amizades também. E tá correspondendo ao que você gostaria? Tá, bem legal. O Sérgio me ajuda muito aqui, a Vivi, todo mundo aqui me apoiando muito, porque eu não estou muito acostumado, né? Eu ainda tenho vergonha, assim, tipo, vou sair ou vou conhecer outras pessoas e eu tenho vergonha, então... E tá te ajudando nesse sentido também? Eu tô perdendo um pouco da vergonha, mas ainda tô. Você acha que é um trabalho de inclusão social? Sim. Você acha que o trabalho de inclusão social nesse sentido aqui é juntar as pessoas igualmente? Sim, igual, tipo, porque é muito preconceito, né? Entre as pessoas. Eu acho que a inclusão atualmente é uma coisa que virou moda, né? E que no senso comum, inclusão é colocar junto. Então, você pegar uma pessoa que tem uma certa diferença, né? Uma deficiência no caso, que é mais o foco do meu trabalho, e colocar num contexto junto com todo mundo, né? Eu, particularmente, não acho que isso é inclusão, porque não significa que essa pessoa esteja junto com os outros, que está garantindo a aprendizagem, a sociabilização e uma série de coisas, né? Então, eu acho que a inclusão teria que ser uma coisa maior, seria uma conscientização da sociedade, né, de que, no fundo, somos todos diferentes e que, então, a gente precisa ter uma sociedade mais flexível, uma educação mais flexível, para que nem precise usar esse termo inclusão. Badu do beda, badu do beda, badu do beda, dubi dubi da, badu do beda, badu do beda,
badu, do bem dá, dubi, dubi. Se a educação for flexível o suficiente ou ela partir do pressuposto de que todo mundo está num processo e não é exatamente o fim que importa, mas é esse processo de aprendizagem, falando de inclusão escolar, né? A gente vai entender que assim, todo mundo no fundo precisa de inclusão, porque ninguém aprende igual um ao outro, né? As pessoas aprendem de forma diferente, elas vêm de contextos diferentes, têm personalidades diferentes, histórias diferentes e absorvem o conteúdo de forma diferente, independente se é um autista ou se é uma pessoa que não tem o autismo. Enquanto a gente tentar transformar a pessoa que tem deficiência numa que não tem e ela tem que aprender igual ao outro, fazer igual ao outro, isso não é inclusão. Depois que eu conheci o grupo, eu tenho mais contatos com pessoas da terceira idade, adoro conversar. E pessoas com deficiência, eu gosto de ter o contato com eles. Como é que é o seu contato com eles? Você consegue ter um contato, de ser amigo, de conversar? Normalmente, normal, assim. Como eu converso com você, eu consigo conversar com ele e assim vai. Como é que vocês estão hoje? Como é que a trupe está sobrevivendo? Então, esse é o grande problema da trupe, né? Que a gente está há 6 anos já com o trabalho, é um projeto muito forte, muito profundo. Tem livro publicado, CD, DVD, prêmio do Ministério da Cultura, um monte de coisa, mas a gente não tem nenhum patrocínio, né? Então a gente tem alguns apoiadores, a gente ganhou alguns instrumentos musicais das lojas contemporâneas no começo, a gente tem uma padaria que chama Bela Vitória que fornece lanche pra gente, mas patrocínio mesmo assim a gente não tem. Então é um trabalho totalmente voluntário, né? Da minha parte, do Sérgio, de todo mundo que já orientou o grupo. E o grupo também não paga nada e assim, a gente tem o espaço da escola emprestado e a gente faz esse trabalho de forma totalmente voluntária, né? Isso é uma coisa que dificulta muito o trabalho, porque, né, a gente tem um trabalho assim, bastante profundo sem ter nenhum dinheiro envolvido, né? A gente fica imaginando, se a gente conseguisse ter algum tipo de verba, um espaço próprio, um lugar para guardar as coisas que fosse, um ônibus para quando vai viajar, alguma coisa, já ajudaria muito, né? A gente tentou muito, a gente foi em todas as prefeituras possíveis e imagináveis, mandamos projetos, já fizemos de tudo, mas assim, até hoje a gente não conseguiu nada muito efetivo, não. E o que você espera da trupe? Eu espero que ela cresça, que não fique parada no lugar, como eu falei, que seja um grupo profissional e tenha bons patrocinadores daqui para frente, que alguém nos ajude, que nós encontremos alguém que nos ajude, porque no fundo nós estamos precisando de ajuda realmente.